crises netunianas. Nosso destino, o coração de nosso ser e nosso lar, está com a infinidade e aí somente. Words, wort. Essas palavras, escritas por um grande poeta romântico inglês, contêm a essência de Netuno. O desejo de ir além do sentimento de ser um eu separado e de fundir-se com algo maior. Embora com frequência falemos de nos encontrarmos, ou seja, de destruirmos nossa identidade única ou definir-nos através de atributos e realizações escolhidos por nós. Netuno é o oposto disso. É o impulso de nos perdermos, de dissolvermos ou transcendermos as fronteiras do ego isolado. Mas antes que possamos compreender completamente o que significa ou implica dissolver ou transcender o eu ou o ego, deveríamos de início lembrar o que se quer dizer com ego. Rapidamente definido, ego é o senso de nós mesmos como indivíduos separados. Em outras palavras, nosso senso de eu. Do ser um eu significa que podemos nos definir. Somos isso e não somos aquilo. Terminamos em algum lugar e as outras pessoas começam em outro lugar. Entretanto, não nascemos com um ego ou senso de eu e, no ventre materno, não temos consciência de nós mesmos como entidades separadas. Somos um com a mãe e a mãe é o mundo inteiro para nós. Aqui pensamos que somos o mundo inteiro. Pensamos que somos tudo e passamos por aquilo que Freud chamava de um senso de realidade oceânico. Gradualmente, entretanto, depois do nascimento, começamos a diferenciar e a distinguir a nós próprios, não apenas da mãe, como também do ambiente. O nosso reconhecimento de que somos diferentes ou separados de outras pessoas e coisas que estão à nossa volta vai aumentando. Há um eu e um não eu. Não apenas nos diferenciamos de outras pessoas, mas também passamos a nos identificar com certas partes de nossa personalidade e natureza, ao mesmo tempo que negamos outras partes de nossa psique ou nos separamos delas. Em outras palavras, somada à divisão eu/outros, também existe um limite ou divisão entre nosso ego, nosso senso de quem somos, e outras facetas de nossa natureza que não reconhecemos como pertencentes a nós mesmos ou que nem mesmo sabemos que existem. Por exemplo, podemos identificar-nos com aquela parte de nós que é boa e amável e negar o nosso lado negativo e destrutivo. Dessa forma, a divisão eu/não eu não apenas envolve estabelecer uma linha entre nós e outros, é também dividir a totalidade do nosso ser em duas partes. Aquilo de que somos conscientes e que temos o desejo de identificar como sendo o que somos, em oposição àquilo de que não temos consciência ou não desejamos admitir como parte de nós. Netuno é um solvente de fronteiras e, através do trânsito, apaga ou dissolve o limite entre nós e os outros. Transitando pelo Sol, por exemplo, Netuno pode indicar um tempo em que nos perdemos em uma outra pessoa, ou temos experiências de unidade com toda a vida. Mas Netuno também elimina a fronteira interior entre consciente e inconsciente, inundando ou subjugando nosso ego identidade existente com conteúdos de nosso consciente. Se nos identificamos principalmente como pessoas fortes, confiantes e capazes, então, sob um trânsito de Netuno para o nosso Sol, podemos descobrir um lado confuso, fraco ou dependente de nossa natureza. Netuno é como um solvente que dilui a força de uma energia antes concentrada.
seja ela representada por um plano de carreira cuidadosamente estruturado ou por uma convicção mantida com tenacidade, ou uma atitude interior em relação a nós mesmos ou ao mundo. Netuno solapa fronteiras, sejam as que estão entre nós e os outros, ou as que estão entre nosso ego e nosso inconsciente.